Pesquisa. Eita, voltou. Voltou. Maria. Assim, né? Volta assim. A gente no meio da conversa lá, interagindo, assim. Acho que não. Eu relatei que eu tive que me ausentar um tempo porque a gente estava na missão aqui de capturar a galinha da Angola para ela não vir a óbito pela mucura, que caça as picotas. Aí eu tive que me ausentar por um segundo ali para auxiliar, para eles pegarem o Januário ali, para ele não virar comida de... O Januário tem até nome, a galinha da Angola, Claro. que legal. Não, se a gente não dá nome, Ai, Cris, a gente tá comida. com saudade. A gente tá com saudade. A gente precisa fazer as vídeos que a gente ficou de fazer e não tá fazendo, né? Desse falar e tal. A gente ficou de fazer toda semana. A gente não faz nenhuma vez por mês. Mas tem contato, as histórias. É minha culpa, porque eu, quando chego no final de semana, eu só quero babar e dormir, assim. Não, gente, eu não paro quieta, né? Ah, não, eu paro. Eu tenho vontade, eu fico triste que eu não consigo parar quieta. Enfim, perdão. A prof. Márcia é nossa conterrânea, né? Porto-alegrense ali. Eu também sou de Sim, Porto Alegre. vocês são de Porto Alegre, gurias? Nossa! Eu nasci em Porto Alegre, cidade mais linda do mundo pra mim, que é a minha cidade. Ai, que coisa boa! Eu nasci em São Borja. Eu tô a caráter aqui, ó. Ai, também, é maravilhoso. O Rio Grande do Sul é maravilhoso. Eu nasci depois, em seguida, a gente já veio para Porto Alegre. A minha família é de Bagé, mas depois que eu conheci o Pará, eu acho que o Rio Grande do Sul foi a mais linda do mundo. Priscila, a minha família é de Bagé. Sério? A minha família é de Bagé, sim. Minha família é de Bagé. Bagé. Pronto. Minha família é de Bagé. Estudei lá na Auxiliadora. Eu também estudei na Auxiliadora. Viu? O mundo é pequeno. O mundo é muito pequeno. Muito pequeno. Eu sou bagense. Quando vocês falaram da galinha de Angola, eu me lembrei de uma ovelha que a gente reconheceu em um carnear, a gente reconheceu pelo som da ovelha, que era o bruxo. E aí saiu todo mundo, quando o bruxo não. Não, Bruno, que horror. Tem que dar nome, porque se a gente não dá nome aqui, é perigoso. Então... Nossa. Mas, gente, vamos lá para encerrar. O grupo do professor Fernando está aí? Ana Carolina, Daniel, Gabriela, Verônica, Fernanda, Luiz e o Felipe? Sim. Estamos. Vocês querem dar um relato, assim, de como é que foi? Se vocês conseguiram achar com facilidade um paper, o que chamou a atenção de vocês? Eu vou iniciar, aí depois o pessoal complementa, tá bom? Eu procurei um paper, nós procuramos, né? Aqui, na aula passada, quando a gente discutiu o tema, eu trouxe o meu tema, que já estava meio pré-definido, e a partir disso a gente discutiu procurou esse paper hoje. Que eu vou fazer, bom, primeiro me apresentando, professor, eu sou do TRF3, e eu estou lotada num juizado no interior de São Paulo, no JEP. Certo. E eu também estou em vitaliciamento, tomei posse um pouquinho antes dos colegas do TRF1, tanto que a Fernanda foi minha colega de curso de formação lá, né, Fê? Fizemos até a dupla de um trabalho, foi bem legal. E então, o meu objetivo é aprender a fazer pesquisa, por isso que eu me interessei por esse curso. Já tinha feito um curso anterior no TRF1 e achei muito interessante, né, o trabalho de vocês. Então, por isso que eu estou aqui, só para contextualizar. E meu trabalho tem como objetivo a análise da perícia, né, nos processos do juizado. Né? Até conversando, trocando ideia com os colegas no grupo, a perícia, ela, somente nos benefícios de incapacidade, ela é fundamental para a nossa análise, inclusive acaba sendo o nosso norte para julgar, né, os processos. Então, eu estou querendo buscar um pouco, somente agora com essa nova resolução do CNJ, buscando uma sistematização na perícia, seria esse o artigo, foi o artigo que nós buscamos agora para trazer aqui nesse exercício. Só que eu não encontrei na perícia especificamente de incapacidade, encontrei uma perícia contábil, nós encontramos uma perícia contábil, e o trabalho trouxe, essa é a justificativa. O problema é a importância do perito judicial nas demandas judiciais tributárias, que envolve fazenda, foi esse o artigo que a gente encontrou. Travou? De vez em quando, qualquer coisa me avisa. Aí tem o link que eu coloquei, mas eu não sei se precisa colocar no... Estou travando? Estou falando rapidinho, senão não vai dar tempo dos colegas falarem. Tá dando para ouvir?
Tá, obrigada. Eu com o microfone fechado conversando contigo, sim. Ai, desculpa. Estamos Eu ouvindo. não sabia Não, se eu que estava fechei o gravando. microfone. Tá, então, o problema é esse, a importância do trabalho do perito. Aí trouxe as hipóteses norteadoras. O objetivo foi discutir os resultados nas demandas relacionadas a PIS/COFINS. A metodologia trouxe amostra de alguns processos dos TRFs que analisaram e abordaram o laudo. Aí a estrutura foi bem, não deu tempo de eu anotar, mas a estrutura foi bem delimitada nesse artigo. Até nós encontramos 2 artigos diferentes, um bem ruim nesse mesmo tema, que só tinha uma introdução, uma conclusão, referência. Nesse ele trouxe resumo, trouxe a introdução, trouxe a referência, trouxe a metodologia, foi bem, eu não consegui anotar aqui, não deu tempo, mas está muito bem feito o artigo, foi esse o objetivo. Ai, que bom. Aí ele trouxe a amostra dos processos, o resultado, e essas são as observações gerais, assim, para não tomar muito tempo, que nós discutimos nesse breve período. Se alguém quiser complementar, por favor, colegas. Ana, e tu acha que foi bom ter feito essa análise, assim, do paper? Como foi é que bem vocês interessante. sentiram? Foi, principalmente na hora de procurar o mesmo tema, a diferença tão grande entre os 2 artigos. Isso foi bem legal na prática, a gente vê essa diferença, né? Não só do bom, como o que foi não tão bem estruturado. Foi bem válido. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada, tá? Do professor Roberto, Andressa, Davidson, Fernando, Luciane, Mayra e Pablo. Oi, Márcia, tudo bem? Oi. Tudo jóia? Tudo Márcia, bom, Fernando? na verdade, nós fizemos uma pesquisa acerca da questão do fluxo concentrado de audiências no Juizado Especial Federal. Não encontramos um paper ou um artigo específico a respeito do tema. Nós encontramos uma notícia no site do próprio TRF1, no sentido de que a Seção Judiciária do Acre implementou a rotina do fluxo processual concentrado nos juizados especiais federais, e também há uma menção dessa mesma experiência em Goiás. Inclusive, a justificativa para a adoção do fluxo é justamente otimizar o andamento processual nas ações previdenciárias, que versem, seja por aposentadoria, seja rural por idade, pensão por morte, justamente com vista a fazer com que os processos andem mais rápidos e concretizem a celeridade no âmbito do Juizado Especial Federal. Tem alguns críticos dessa teoria da adoção da sistemática da instrução concentrada, se ela não é unânime, né? E o próprio CJF tem entendimento de que ela é facultativa, ela não é obrigatória por parte dos magistrados a adoção do procedimento de instrução concentrada. Eu mesmo, na minha vara, eu não adoto esse procedimento, até porque sou eu mesmo que faço a audiência e adoto um procedimento um pouco diferente. Além de conciliação, já faço instrução e julgo na audiência. Assim, eu já faço um procedimento um pouco diferente, justamente para otimizar e para dar maior celeridade no trâmite das ações. Que legal seria poder comparar um e o outro, né, Fernando? Sim, fazer um comparativo bem bacana entre a utilização da instrução concentrada, que geralmente ela é feita por conciliador, com o conciliador tenta conciliar e depois, caso não haja conciliação, ele instrui o processo com um procedimento já de conciliação e instrução de julgamento, que daí seria feito pelo juiz, no caso. Se faria um comparativo com prós e contras desse procedimento. Sim. Mas um paper em específico vocês não conseguiram localizar. Não. Tá. Show. Obrigada, Fernando. É isso, foi nada, Marcelo. Me desculpa. Imagina. Grupo do professor Hugo, André, Diego, Gabriel, Mirna, Priscila, Alexander e Nicolas. Alguém? Grupo do professor Alisson, Aliana, Cristina, Fagner, Luísa, Letícia e Reginaldo.
Oi, a gente conseguiu até achar um paper aqui por sugestão, mas não deu tempo da gente debater ele, justamente porque a gente demorou um pouquinho para encontrar um paper. Aí eu mandei até no chat, mas a gente não conseguiu debater O paper. Uhum. essa questão do... Ele até mencionou um objetivo ali no início eu estava olhando, mas eu não encontrei muito essa questão da metodologia e outros... Uhum, tá. E como um paper fica frágil, né, quando a gente não encontra assim a metodologia bem definida, porque a gente fica pensando, tá com base em que ele está chegando nas considerações, né? Se não diz o desenho da pesquisa. Até estava procurando aqui, na verdade, mas não deu tempo da gente elaborar Tá, não tem análise. problema, não se preocupe. Sinto muito. Obrigada. Não tem problema, imagina. Grupo da professora Raquel, Atos, Diandra, Pedro, Hanna, Henrique. Oi, professora. Oi. A gente analisou um artigo chamado Liberdade de Expressão, um estudo sobre a necessidade de limites do direito de se expressar. Ele foi feito por um juiz do TJDFT e está publicado na revista do TRF1. Legal. Basicamente, o que ele queria, o que ele colocou como problema? Ele queria a liberdade de expressão ela pode ser limitada, né? E aí ele levanta duas hipóteses que são autoexcludentes, né? Uma de que seria um direito absoluto, que não poderia ser restringida, e outra de que ela poderia ser restringida a partir de critérios previstos em lei. E aí ele vai utilizar um método comparativo, onde ele vai analisar os sistemas jurídicos no mundo que adotam uma perspectiva ou a outra, a partir de uma pesquisa bibliográfica. Aí ele vai para livros, artigos, dissertações, teses, jurisprudência. Aí ele dá uma delimitada, achei até interessante isso. Ele diz assim: olha, eu estou excluindo o contexto eleitoral, porque eu acho que meio que polui porque ele queria falar da liberdade de expressão em geral. Quando tu foca demais numa coisa, meio que sai do problema que ele tinha originalmente proposto, né? Então, ele delimitou para não fugir. Para não fugir. E a gente achou bem legal a análise que ele fez. Assim, claro, a gente não desceu a minudências, né, do trabalho, mas o que a gente observou é que talvez faltou um pouco tratar, ele tangenciou o assunto, mas tratar mais sobre a questão das redes sociais, em específico, né, que hoje é talvez o mais pulsante desse assunto. Exato. Nossa, mas muito legal a análise, né, que vocês conseguiram fazer e pegaram um bom paper, né, que tinham já um desenho bem definido. Isso mostra também para a gente, quando avalia um trabalho, a pontuação que a gente consegue dar peso para cada sessão, né, e por isso que tem muito paper que ele não se tem como comprovar, né, não tem comprovação, porque não diz como é que ele foi feito, e tem outros que ele é super simples, que é só um questionário, só que a metodologia está tão bem descrita que a gente acaba pontuando rápido, com a boa pontuação, porque ele pode ser um exemplo para outros pesquisadores de como aplicar uma determinada técnica, e ele é simples, né, muito bom. Obrigada, Rick. Obrigado. Grupo da professora Márcia, Eduardo, Enéas, Frank, Renata, Pedro, Guilherme. Algum colega quer falar ou não? Guilherme? Pedro? Bom, Márcia, nós não tivemos... Tá ouvindo? Tô, sim. Tá, Márcia e demais colegas, né, que estão ouvindo. Nós não tivemos tempo suficiente para poder analisar de forma minuciosa cada muito apertadinho o tempo, cada um dos requisitos. Mas, de toda forma, depois de navegar aqui na internet, buscando alguns artigos, encontramos um artigo da revista da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. E é um artigo sobre jurimetria. E por que escolhemos jurimetria? Porque tanto o meu tema de pesquisa, que talvez mude, mas pelo menos o que eu vejo tem em mente, como também do Guilherme e também do Pedro, envolvem a análise de dados
do Poder Judiciário, ou seja, dados que são produzidos, o que, ao fim e ao cabo, tem muito a ver com a jurimetria. Aqui, deixa eu pegar o que foi escrito, identificação do artigo. O nome do artigo aqui, identificamos claramente, jurimetria, estatística aplicada ao direito, o porquê da escolha. Porque a jurimetria é um tema que exemplifica a aplicação de métodos quantitativos no direito, aproximando a área jurídica das ciências exatas. Isso aqui eu estou colocando a justificativa do autor. Agora, por que nós escolhemos o artigo? Foi porque isso está relacionado também com o nosso objeto de pesquisa. A problemática da pesquisa também estava no artigo, nós identificamos, e, perdão, segundo o autor, analisar como que a estatística e os métodos quantitativos podem ser aplicados no direito para aumentar a previsibilidade, fundamentação e eficiência das decisões judiciais e práticas jurídicas. Essa é a problemática que norteou o trabalho do autor. Aqui nas hipóteses ou questões norteadoras, nós identificamos que o autor não deixou isso muito explícito, mas implicitamente nós identificamos que a hipótese ou questão norteadora, uma delas seria como é possível utilizar a estatística como instrumento de apoio a decisões judiciais, sem comprometer a autonomia do juiz. Mas isso aqui não ficou claro no artigo. Então, identificamos que seria um ponto, talvez, de melhoria para o autor. A metodologia, para a gente ficou claro que a revisão bibliográfica, ou seja, ele pegou vários autores e foi fazendo um diálogo entre eles. E a estrutura do artigo também identificamos: introdução, conceitos, 3 primos da jurimetria, exemplos de aplicação e conclusão. E, por fim, a bibliografia. E a observação adicional que colocamos aqui é a relevância, né, de unir teoria e prática, né, porque pegar a estatística e aplicar isso ao direito. É isso que nós colocamos. Muito bom. Muito bom. Cuida da saúde aí, Frank. Obrigado. Muito, muito bom mesmo, gente. E o grupo do professor Wenderson, Eric, Felipe, Glenda, Pablo e Paulo? Nós escolhemos o texto 5, que é o grupo focal na pesquisa. É um capítulo do livro Dar a Luz na Sombra, Condições Atuais e Possibilidades Futuras para o Exercício da Maternidade por Mulheres em Situação de Prisão, coordenado por Ana Gabriela Braga e Bruna Angotti. Esse texto especificamente que a gente escolheu, ele aborda o uso do método do grupo focal como técnica de pesquisa no campo prisional. A gente escolheu esse texto porque ele trata mais acerca do método de pesquisa em si do que propriamente nos resultados da pesquisa. Então, assim, o que é o grupo focal, como ele funciona, quais são os desafios. E para o nosso trabalho aqui, que é um trabalho voltado para justamente a ideia de um estudo empírico, né? Ou seja, que trabalha em cima de situações práticas, o grupo focal é uma boa forma de estudo, né? Muitos de nós trabalhamos, por exemplo, com processos que envolvem demandas coletivas, de grupos específicos, né? Indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais, enfim. Então, é uma técnica que pode ser aproveitada na nossa forma de trabalho, né? Para facilitar a pesquisa. Então, ele fala sobre o grupo focal. O problema da pesquisa, a gente tentou extrair aqui aqueles pontos mencionados, né? Teria relacionado com a compreensão da maternidade no ambiente prisional, por meio das percepções e propostas das próprias mulheres presas, com a ideia de se buscar a construção de políticas públicas e legislações mais adequadas. Então, ouvir as presas e extrair por parte da experiência delas de que maneira o sistema poderia ser aprimorado, ser melhorado, etc. e tal. E aí, como eu falei, no fim das contas, o texto ele
se desenvolve mais em torno da técnica do grupo focal do que propriamente nos resultados, né? Uhum. As hipóteses que eles levantaram, né? De que maneira o grupo focal permite acessar uma perspectiva coletiva das mulheres presas. Então, a gente verificou que essa era uma das hipóteses que eles estavam tentando levantar, pelo menos que nós conseguimos extrair do texto. E também quais são os significados coletivos que emergem desse diálogo e como isso contribui para a análise dessas mulheres encarceradas, sobretudo na perspectiva da maternidade. A metodologia, como mencionado, foi a técnica do grupo focal, com observação etnográfica, entrevistas e visitas em loco. Então, eles usam essas técnicas, mas sobretudo o grupo focal. A justificativa teórica está relacionada com a ideia de se tentar atingir uma multiplicidade de pontos de vista, né, em sentidos sociais difíceis de capturar de outra forma. Também a ideia de explorar como essa técnica ela pode contribuir para a compreensão de determinados litígios, determinadas demandas específicas, determinados pontos de vista, porque você concentra pessoas que estão dentro de uma mesma realidade, de uma mesma circunstância fática, né? E você tenta extrair dali mais ou menos conclusões que muitas vezes não vão ser homogêneas, nunca, não necessariamente vão ser as mesmas, porque apesar de todas estarem experimentando ali a mesma, no contexto da pesquisa, né, a mesma experiência da prisão, existem diferentes perspectivas, visões de mundo, que influenciam na forma como cada um a lê, né, esse universo. Então, também, essa questão de tentar compreender de que maneira os resultados vão ser mais ou menos homogêneos, enfim. Parte de execução e planejamento, eles falam sobre vários cuidados que eles tiveram que ter, né? Então, consultar o conselho prisional, o juiz da execução, a dificuldade na hora de entrar na presídio, por exemplo. Então, assim, todo mundo teve que tirar as bolsas, os telefones, etc e tal, entregar, né? Na hora de chegar lá, de sentar, fazer a roda com as presas, das dificuldades que eles tiveram. Então, assim, muitas não quiseram aderir, outras só quiseram aderir porque teve uma promessa de que olhar o processo delas. Então, teve todo esse... Eles relatam, né, a execução do trabalho deles e os desafios que eles enfrentaram. Essa parte foi bem interessante. Aí o capítulo se estrutura primeiramente em aportes teóricos sobre o grupo focal, né, definindo o que é, quais são as suas perspectivas, as suas vantagens, etc e tal. A parte de planejamento e execução, né, então os preparativos, cuidados éticos, a negociação com o campo prisional, a interação com as presas, com os carcereiros, etc e tal. E, por fim, eles concluem com reflexão sobre essa aplicação, né, trazendo os resultados da experiência, as vantagens, os limites, os desafios. Parece muito bem escrito o paper. Bem interessante, bem interessante, exatamente. Parabéns pelo trabalho, assim, em tão pouquinho tempo, né, conseguirem ter feito uma análise, assim, porque foi pouco tempo, né, então, eu sei que foi. Eu cheguei atrasado, então os colegas já tinham agilizado o trabalho. Sim, quando eu cheguei, eu estou sendo mais porta-voz quase do que qualquer Mas outra coisa. Ótimo, Sabe que aquela série do CNJ no YouTube de pesquisas empíricas, tem uma pesquisadora que traz uma discussão de um projeto que foi desenvolvido assim, com mulheres presas na perspectiva essa materna, né? E que eles começaram com o número X na amostra, e essa amostra diminuiu, porque para algumas dessas mulheres era muito doloroso falar sobre o assunto, porque elas sabiam que perdeu o filho, sabe? Que passasse de uma idade, os filhos já não têm, então elas não queriam nem mais falar sobre o assunto. Então, como a gente tem que olhar tudo isso e se valer dentro da nossa equipe de pesquisa, de pessoas com diferentes perfis, porque elas precisaram, então, de alguém que pudesse conversar com elas sobre um assunto que não estava relacionado à pesquisa, mas a pesquisa despertou isso. E por isso que aquele termo de consentimento livre esclarecido deve ser muito bem escrito. Mas foi justamente isso que a gente discutiu. E, às vezes, essa metodologia, ela pode causar uns desvios de percepção. Exato. Porque nem sempre a opinião de um grupo, ele pode ser generalizado, entendeu? Exatamente. Às vezes você pega aquele pequeno grupo e trata como regra,
mas, na verdade, pode causar distorções na sua pesquisa, na pesquisa que você está sendo feita. Exatamente. Sabe que tem aquele autor que eu disse para vocês que eu gosto muito, do Pedro Demo, ele coloca muito isso do cuidado que a gente tem que ter quando faz generalização na pesquisa empírica, porque ele diz assim, muita gente faz pesquisa empírica de coleta de dados porque ela é mais facilmente compreensível, mas ela é muito mais fácil também de manipular pelo pesquisador, né? Então, ele trata muito isso do cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai generalizar alguma situação. Né? Gente, muito obrigada. Gostei muito de ter trabalhado com vocês. Espero ter plantado uma sementinha ou ter aguado uma sementinha, né, e que vocês sejam muito felizes na carreira de vocês, que vocês consigam fazer a diferença na vida de muitas pessoas, tenho certeza que farão, tá? O material ali, a Luciana, quem eu agradeço, já colocou ali no ambiente, então os slides já estão lá. Qualquer observação, se vocês acharem que tem que acrescentar alguma coisa, se tem alguma correção para fazer no material, vocês podem entrar em contato ali comigo, tá? E continuamos falando de alguma maneira, tá? Muito obrigada, uma boa semana para vocês, descansem na medida do possível. A gente que agradece, prof. Tá bom. Obrigada, professora. Um beijo grande, professora. beijos. Obrigado, Márcia. Tchau, imagina, obrigada. Foi ótima apresentação. Uma ótima semana para ti, uma ótima noite. Muito obrigada, Fernando, obrigada. Acompanhe as palavras do Fernando. Obrigada. Obrigada, Cris. Tchau, obrigada. tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Uma ótima semana. Tchau. Tchau.